Capítulo 1. Orientações para formadores. Francisco de Assis foi um homem em formação permanente. Comecemos, irmãos, a servir ao Senhor Deus, porque até agora apenas pouco ou em nada progredimos, e foi mestre de vida evangélica com seu exemplo, a sua regra e o seu ensinamento, e a todos dava uma norma de vida e demonstrava de maneira segura a via da salvação em todos os graus, inspirada em Francisco. A vida do franciscano, secular é vista como uma caminhada de crescimento integral da pessoa humana, e cristã na escuta do chamado de Deus e da conversão contínua ao seu projeto, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Confira. Regra da OFS 4. Assim, a fraternidade torna-se um ambiente privilegiado para desenvolver o sentido eclesial e a vocação franciscana e ainda para animar a vida apostólica de seus membros. Nesse contexto, é a formação que possibilita aos irmãos e irmãs encontrar a novidade e a vitalidade da própria vocação, como dom do Espírito no seguimento de Jesus, ao modo de Francisco. A formação é, portanto, um meio para ajudar a aprofundar a nossa resposta na vida diária que se concretiza nos seguintes passos. Discernimento vocacional. Nesse período em que o irmão chega na fraternidade é iniciado o processo de discernimento vocacional para chegar a uma decisão consciente e espontânea a respeito do chamado do Senhor, para aprofundar a vocação franciscana secular. A fraternidade deve, especialmente através do serviço de promoção vocacional, acompanhar o irmão nesse momento de discernimento, não sendo necessários encontros formativos específicos. Formação inicial, como ingresso na vida franciscana secular. Esta etapa deve ser tratada com muito carinho e esmerado zelo, pois os irmãos e irmãs que chegam são dons do Senhor que dependem do nosso testemunho e do nosso serviço para caminharem conosco rumo ao céu. Por isso, devemos trabalhar a formação inicial nas dimensões humana, cristã e franciscana secular. Formação permanente. A formação permanente se dá como meio útil para aperfeiçoar a própria identidade e fidelidade ao compromisso de vida evangélica. Necessita, portanto, de particular e recorrente atenção para garantir a formação contínua, indispensável à vivência e ao testemunho dos valores do carisma franciscano secular, nos níveis pessoal, fraterno, comunitário e social, nas dimensões humana, cristã e franciscana secular. 1. Objetivos da formação integral. A formação na ordem franciscana secular considera que os irmãos e irmãs nas nossas fraternidades devem ser formados, levando-se em conta os diferentes aspectos da vida e da realidade de cada a partir de um processo integral e permanente, pois o ser humano está em contínua conversão. É importante, do ponto de vista formativo, proporcionar em todos os níveis oportunidades de contínuo aprofundamento e atualização, pois, além da vivência do carisma franciscano, que nasce do seu jeito de ser e agir, deles, depende em grande parte a formação dos, outros, irmãos e irmãs. Formação é o cuidado e o estímulo para o desenvolvimento integral e contínuo da pessoa. A pessoa humana, corpo, mente e espírito, é o sujeito do seu processo formativo e anseia uma formação integral usando os meios adequados para viver como membro da sociedade, da Igreja e da OFS. À luz da fé, a formação objetiva desenvolver nos filhos e filhas de Deus a nova criatura que somos em Cristo. 2 Cor 5, 17, despertando a vocação, os dons e carismas que cada um recebeu do Senhor. A formação é um processo dinâmico que inclui o crescimento contínuo capaz de escolher os meios que permitam à pessoa o desenvolvimento de sua maturidade e o discernimento da sua vocação.
documento norteador para a caminhada formativa de todas as fraternidades da Ordem Franciscana Secular do Brasil. Olá, paz e bem, bons estudos. Consideramos que a formação é para todos uma necessidade, um dever e um direito. Segunda atualização, 2022. Diretrizes de formação da Ordem Franciscana Secular do Brasil. As diretrizes de formação da Ordem Franciscana Secular do Brasil, originais, foram aprovadas em Hidrolândia Algol, aos 9 de março de 2002, no 17º capítulo Nacional Intermediário de Avaliação. A primeira atualização foi aprovada em São Paulo aos 4 de março de 2005, na 29ª Assembleia ou Capítulo Nacional Intermediário de Avaliação. Esta é a segunda atualização, aprovada na Assembleia Nacional, Capítulo Extraordinária, virtual através do aplicativo Zoom, em 9 de julho de 2022. Nota: esse documento aprovado em Capítulo Nacional Extraordinário substitui versões anteriores, incluindo outras determinações referentes à caminhada formativa da OFS do Brasil. Dessa forma, as nomenclaturas e conteúdos devem ser adotadas por todas as fraternidades locais da Ordem Franciscana Secular do Brasil. Introdução. De acordo com o que diz o artigo 37,4 das Constituições Gerais da Ordem Franciscana Secular, CCGG, compete aos Conselhos Nacionais e Regionais, de comum acordo, a elaboração e adoção de meios de formação adaptados às situações locais, como ajuda aos responsáveis pela formação em cada fraternidade. O Conselho Internacional da Ordem Franciscana Secular, CIOFS, busca revigorar a formação da OFS no mundo atual, dando competência às fraternidades nacionais para se adaptarem às próprias realidades, a partir da regra e das constituições gerais. As diretrizes de formação da OFS, Ordem Franciscana Secular do Brasil, visam ser instrumento de trabalho que acompanha a fraternidade em todos os níveis, local, regional e nacional, no próprio empenho de desenvolvimento e crescimento, em resposta ao chamado recebido do Pai, para viver o Evangelho seguindo o exemplo de São Francisco e Santa Clara de Assis, como indispensável ferramenta de apoio aos conselhos das fraternidades, aos ministros, e formadores, As diretrizes de formação são norteadoras da formação inicial e da formação permanente, no crescimento e amadurecimento dos irmãos e irmãs, em níveis pessoal, fraterno e comunitário, com espaço de tempo reservado para cada uma das dimensões, humana, cristã e franciscana secular, tendo em Cristo o inspirador e o centro da sua vida com Deus e com os homens. É um permanente espaço reservado ao diálogo entre formadores, e formandos, para alcançar uma significativa presença na Igreja e no mundo. A fraternidade local, na qual é colocada de forma adequada a formação inicial e formação permanente, é o lugar e o espaço que gera e forma cada vocação. Todo franciscano, secular, por ser testemunha verdadeira do Evangelho, deve cultivar a formação específica da sua própria profissão na OFS. Confira a regra da OFS 4 e CCGG 37,2 e 3. Desde a animação vocacional, o mais importante é que todo candidato tenha uma experiência de verdadeiro amor fraterno, mediante um acolhimento carinhoso, que o leve a ter confiança nos membros da fraternidade, e, sobretudo, que o ambiente o faça perceber que a OFS é um caminho que pode ajudá-lo a crescer espiritualmente de modo integral, tendo nessas diretrizes de formação da OFS o caminho norteador. Todo irmão, toda irmã deve considerar-se sempre dentro de um processo de maturação humana e de conversão contínua,
vivida como iniciando, a, que se apresenta a uma fraternidade, como formando, a, que se prepara para professar a forma de vida franciscana secular, como professo, a, definitivo, a, que continua aprimorando sua formação. A formação inicial não é senão uma premissa para nossa contínua formação que durará por toda a vida. Todo irmão, toda irmã, deve ser ao mesmo tempo formando, a, e formador, a. Portanto, a formação é para todos uma necessidade, um dever e um direito. Neste processo de formação são necessárias a transmissão dos princípios cristãos e franciscanos, a integração dos, as, irmãos, ans, com particular cuidado da sua personalidade e da sua história de vida e a associação contínua do aprendizado com as situações do dia a dia, para ajudá-los, as, a caminhar de forma consciente, ao exercer o serviço de formação nos níveis da fraternidade local, regional ou nacional. O, a, formador, a, deverá estar atento, a, ao aprimoramento de algumas características próprias, a abertura ao diálogo, maturidade e autoconhecimento. B. Desejo de aprofundar o conhecimento sobre os documentos da Igreja, da Ordem Franciscana Secular, livros franciscanos e clarianos, e outros, mantendo-se continuamente atualizado. A. C. Atenção e cuidado no repasse dos materiais de formação, nos meios de comunicação utilizados e, especialmente, no conhecimento da realidade de cada irmão. D. Aprofundar a vida de oração, na dimensão pessoal e fraterna, de onde emana toda a força para que possa assumir com amor o seu serviço. É testemunho de vida e fidelidade ao carisma franciscano com fé, retidão, alegria e esperança. Confira. Regra da OFS 19 CCGG 26,1. 2. Dimensões do processo formativo. A formação integral fornece uma resposta segundo o carisma de Francisco e Clara de Assis em cada época. O a candidato, a, movido pelo Espírito Santo, pede a sua admissão à OFS para viver o Evangelho do jeito de São Francisco e alcançar a perfeição da caridade no próprio estado secular. Confira regra da OFS 2 e CCGG 3. Esta formação tem o objetivo de ajudar o a franciscano, a secular a descobrir a vocação recebida e a ela responder com generosidade, como membro da Igreja e da sociedade humana, em fraternidade, segundo o espírito e o estilo de vida de São Francisco e Santa Clara. A formação compreende os seguintes elementos básicos harmoniosamente integrados: formação humana, ratificação ou ressignificação da vida pessoal nos aspectos afetivo, psicológico, profissional, familiar e das demais relações interpessoais, acrescentando a motivação pessoal de escuta e meditação da Palavra de Deus para a prática do passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Confira regra da OFS 4. Noções básicas relativas à natureza do ser humano e aos seus direitos e deveres, como forma de exercer a própria cidadania, assim como ajudar no resgate da dignidade de irmãos e irmãs no meio em que vivem. Formação cristã, revisitação dos valores cristãos e dogmas católicos, por uma adesão pessoal à oração e à vida sacramental, em harmonia com as culturas e as ciências, sempre numa perspectiva ecumênica e aberta ao diálogo interreligioso, com especial referência à cristologia, à eclesiologia, à doutrina social da Igreja e aos estudos bíblicos, de maneira que frutifique em uma viva e qualificada participação na comunidade eclesial e civil. Confira regra da OFS 6 a 10. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. Confira SIC 1816. Formação franciscana secular. Como herdeiros, as, espirituais de Francisco de Assis, no caminho formativo os valores do carisma, são aceitos e aprofundados em nível pessoal e fraterno, por meio de estudos dos escritos de São Francisco, Santa Clara e de autores franciscanos somos convidados a refletir, atualizar,
aprofundar e dar testemunho da vocação franciscana secular. E, iluminados pela fé e ajudados pelos documentos do magistério, sobre os acontecimentos da Igreja e da sociedade, confira. CCGG 44,3. Somos chamados a realizar ações e adotar posições coerentes com a Igreja e com o carisma franciscano secular, nas questões socioeconômicas, sociopolíticas, socioambientais, ecológicas, culturais e de defesa da vida, em todas as suas formas de manifestação, em comunhão com toda a família franciscana. Por isso, a partir das fontes franciscanas e da história franciscana, da regra e demais documentos da OFS, documentos da Igreja, sobre as doutrinas da nossa fé católica, da doutrina social da Igreja e da sociedade civil, faz-se necessário aprofundar a formação franciscana secular para ações e testemunho nos seguintes eixos: a. Formação sociopolítica, desenvolvimento de um processo formativo que desperte o irmão para o engajamento em iniciativas corajosas da promoção da justiça, particularmente no âmbito da vida pública, comprometendo-se com opções concretas e coerentes com sua fé para, assim, possibilitar o reconhecimento político de todo ser humano como irmão, efetivando a amizade social como dever e instrumento necessário para a construção da fraternidade e justiça pelos franciscanos, as seculares. B. Formação socioeconômica e cultural, na sociedade em que partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. Fratelli Tutti 18. As relações se sustentam a partir do individualismo e consumismo. A política deixa de se voltar para o bem comum, e a casa comum é devastada e desprezada. Apenas um sólido processo de formação pode levar à consciência e ao engajamento nas ações para que outra economia seja possível que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a depreda. Papa Francisco. Essa construção se direciona a compreender o contexto socioeconômico e cultural para impulsionar a valorização das particularidades regionais, da bagagem cultural que traz cada irmão, e das riquezas artísticas e culturais presentes nas fraternidades. C. Formação socioambiental, integridade da criação. A desenfreada exploração dos recursos naturais para a maximização de lucros coloca em risco toda a criação de Deus, pois o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Laudato Si a 48. A consciência ambiental precisa ser trabalhada na vida franciscana secular no sentido de um relacionamento fraterno com todas as criaturas, bem como na capacitação para iniciativas que salvaguardam a criação, pois só assim continuará ecoando em nossos tempos o cântico de nosso Pai seráfico que, por todas as criaturas, entoava: Louvado seja meu Senhor. D. Formação para o diálogo ecumênico e interreligioso. São Francisco de Assis, em seu tempo, viveu e testemunhou o diálogo inter-religioso ao enfrentar o que foi necessário para encontrar o sultão do Egito, a fim de construir uma relação de paz e respeito. Confira, Céu. 57. Hoje, a realidade evidencia intolerâncias religiosas que reproduzem distâncias e preconceitos, afastando-nos diametralmente daquilo que objetivou São Francisco. Somente um zeloso, fraterno e confluente processo formativo pode levar à prática do verdadeiro diálogo interreligioso pelo franciscano, secular, que não impõe e compete, mas acolhe e aprende. 3. Metodologia. A metodologia pode ser adequada conforme a realidade local, iluminada pelo Evangelho e embasada pela Igreja, que leve a uma prática transformadora individual e comunitária, como no método Ver, Julgar, Agir. Confira, Mater Magistra, 235, sendo este ampliado a partir da caminhada da Igreja na América Latina para ver, iluminar, agir, avaliar, celebrar. A partir do método escolhido pela fraternidade, é importante acolher o irmão, com suas experiências de vida, aspirações, interesses, perspectivas, problemas, capacidades e atitudes, considerando o bem que existe em cada um ou uma e a sua disponibilidade pessoal, para o crescimento integral. E ainda, é fundamental promover o envolvimento e a participação ativa dos
as, irmãos, ans, inclusive dos iniciandos, as, e formandos, as, da vida em fraternidade, seja nas reuniões, retiros, celebrações e encontros, por meio da partilha de conhecimentos, informações e materiais, respeitando as diferenças sociais e culturais de cada um ou uma. Esse envolvimento deve acontecer por meio do dinamismo dos encontros, que preferencialmente são presenciais, e também poderão ser realizados de maneira virtual conforme a necessidade da fraternidade, em todos os níveis, desde que não comprometa a essência da formação. Ressalta-se também que o planejamento do processo formativo, além do estudo dos temas, deve contemplar experiências práticas entre os irmãos e irmãs, como gestos concretos, projetos sociais, campanhas solidárias e outras ações da fraternidade. A fraternidade tem autonomia para gerir a metodologia do processo formativo, garantindo a essência do carisma em suas dimensões humana, cristã e franciscana secular. 3.1 dos meios para a formação. Em nível local, o Conselho da Fraternidade deve 1. Oferecer subsídios, incentivar a autoformação do a irmão, tendo em vista que o a franciscano, a secular deve ser capaz de assumir a continuidade de sua formação, procurar subsídios, aprofundar-se em sua vivência, dinamizar a sua conversão interior e assumir a responsabilidade apostólica secular na Igreja e no mundo. 2. Realizar encontros específicos para a formação inicial, com o objetivo de promover a maturação da vocação, a experiência da vida evangélica em fraternidade, o melhor conhecimento da ordem. Confira CCGG 40,1, da pessoa e dos escritos de São Francisco, da espiritualidade franciscana, da regra e das constituições. Confira CCGG 40,2. 3. Realizar as diversas festividades e celebrações litúrgicas da Igreja e da Ordem, tornando-as oportunidades para aprofundamento e vivência dos mistérios da fé e como meio de cultivo das tradições franciscanas, conforme orientação dos conselhos regionais e ou nacional. 4. Organizar encontros para a formação permanente. Promover encontros e intercâmbio de experiências entre fraternidades, com o objetivo de ajudar todos os irmãos, a ouvirem e meditarem a palavra de Deus, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho, a refletirem, iluminados pela fé e ajudados pelos documentos do magistério, sobre os acontecimentos da Igreja e da sociedade, assumindo posições coerentes, já atualizarem e aprofundarem a vocação franciscana, estudando os escritos de São Francisco, Santa Clara e de autores franciscanos. Confira CCGG 44,3, e a exercerem seu apostolado preferencial, que é o testemunho pessoal no ambiente em que vivem e o serviço para a edificação do reino de Deus nas realidades terrestres. Em nível regional, o Conselho da Fraternidade deve cuidar da formação dos animadores. Confira CCGG 62,2, e oferecer às fraternidades locais contribuições de apoio a todas as suas necessidades formativas e operativas. Confira CCGG 62,2-F. Essas contribuições se traduzem em promover encontros formativos, presencial e ou virtualmente, específicos para os mestres de formação, suas equipes e demais membros do Conselho, visando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da formação nas fraternidades. Realizar encontros formativos e incentivar a participação em cursos organizados pela família franciscana e ou outras instituições, para promover, animar e coordenar no âmbito regional a vida e as atividades da OFS e sua inserção na igreja particular. Confira CCGG 62,2b. Elaborar, de acordo com as indicações do Conselho Nacional e em colaboração com ele, o programa de trabalho da OFS na região, e cuidar da sua divulgação pelas fraternidades locais. Confira CCGG 62,2c. Transmitir às fraternidades locais as diretrizes do Conselho Nacional e da Igreja Particular. Confira CCGG 62,2d. Promover as festividades e celebrações litúrgicas da Igreja e da Ordem, incentivando que as fraternidades locais celebrem-nas. Em nível nacional,
O Conselho da Fraternidade deve oferecer as seguintes contribuições: promover encontros formativos, presencial e ou virtualmente, e/ou cursos para os coordenadores e as equipes regionais de formação, visando prepará-los para suas funções. 4. Agentes de formação. As Constituições Gerais lembram bem que os irmãos são responsáveis pela própria formação para desenvolver a vocação recebida do Senhor de modo sempre mais perfeito. Acrescentam, a respeito da responsabilidade na formação, lembrados de que o Espírito Santo é o principal agente de formação e sempre prontos a colaborar com ele. São responsáveis pela formação o próprio candidato, toda a fraternidade, o conselho com o ministro, o mestre de formação e o assistente espiritual. 4.1 O Espírito Santo. Não é apenas através dos sacramentos e dos ministérios que o Espírito Santo santifica e conduz o povo de Deus e o orna de virtudes, mas, repartindo seus dons a cada um como lhe apraz. Confira. 1 Cor 12,11 distribui entre os fiéis dons e graças especiais, tornando-os aptos para assumirem diferentes atividades e funções, que contribuem para a renovação e expansão da Igreja. Segundo estas palavras, a cada um é dada a manifestação do Espírito para utilidade comum. Confira Lumen Gentium 12. O Espírito Santo é a fonte da vocação, o principal agente da formação. A alma da vida fraterna é o Espírito Santo que faz-nos nascer para a nova vida, que nos torna partícipes da natureza divina e confirma que somos filhos de Deus. Revela e comunica a vocação para a santidade conformando-nos a Cristo, tornando-nos participantes de sua vida filial. Ensina aquilo que é necessário para o seguimento de Cristo. Fortalece o homem interior fazendo-o compreender a grandeza do mistério de Cristo e de seu amor que supera todo conhecimento. Enriquece de dons e graças particulares que capacitam para assumir funções e serviços para o bem comum. Confira 1 Cor 12,4-11. Dá força para testemunhar Cristo, ensinando como agir e o que dizer numa determinada situação. Consola, aconselha, assiste, sustenta nas várias circunstâncias da vida. Ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Associa-nos à ressurreição de Cristo. 4.2 São Francisco. Em sua vida, Francisco estava cheio do Espírito Santo, agia e falava sob o impulso dele. Dizia que seus irmãos tinham nascido, à semelhança de Jesus, de uma mãe pobre, pela força do Espírito Santo, que considerava ministro geral da ordem. Para seguir as pegadas de Jesus Cristo, faz-se necessário ser interiormente purificados, iluminados e abrasados pelo fogo do Santo Espírito. Confira Carta a toda a ordem, 51. O ser humano novo, isto é, aquele que vê com os olhos de Jesus e age evangelicamente, é aquele que deve desejar possuir o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Confira RB 10,9. O Espírito possibilita o conhecimento da realidade espiritual, mesmo sem instrução humana. Confira 2 Selxliu, 191, e aproxima a alma do fiel a Jesus Cristo e a torna sua esposa. Confira Carta aos Fiéis 1,8, prólogo à regra. 4.3 A regra. A regra descreve a ação do Espírito Santo com relação ao candidato, como providente, prepara-lhe a família de acolhida, que é a família franciscana suscitada na Igreja. Inspirador, impulsiona alguém a fazer parte desta família para seguir Jesus Cristo, à maneira de São Francisco de Assis. Confira regra. Da OFS 2. Iluminadora e confirmadora, introduz na verdade, ou seja, no mistério do Cristo, na Igreja, nas ações litúrgicas, especialmente na Eucaristia, porque, como escreve São Francisco, o Espírito do Senhor, que habita em seus fiéis, é que recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Todos os outros que não têm o mesmo Espírito e ousam recebê-lo comem e bebem a própria condenação. 4.4 Candidato candidato é protagonista e centro, sujeito e foco da formação, é o primeiro interessado, diretamente envolvido, o resultado da ação formadora depende da abertura do
candidato ao Espírito Santo, a ação do mesmo sobre ele, e, também, da colaboração com os responsáveis da fraternidade, tendo sentido o toque do Espírito Santo que o convida a procurar a perfeição da caridade no próprio estado secular, vivendo Evangelho à maneira de Francisco. Seguindo a regra da OFS, começa o caminho da formação, que o leva a ter clareza interior e a preparar-se para aderir à vocação, confirmada pela profissão definitiva ou compromisso de vida evangélica, que marca sua pertença à OFS. A colaboração do candidato visará fazer com que assuma as responsabilidades para com Deus, para consigo mesmo, e para com a OFS, analisando com serenidade os motivos que o levaram a iniciar a experiência franciscana, a medir suas capacidades e disposições, a examinar as eventuais dificuldades diante dos compromissos derivados dessa escolha, fazer com que se abra com toda disponibilidade a luz do Espírito e a ajuda dos responsáveis para tomar consciência do valor do impulso na direção da experiência franciscana e o significado que assume para si, ao vislumbrar o critério para julgá-lo e a responsabilidade em segui-lo, fazer com que aprenda a desenvolver a capacidade de discernir, pela luz e a força do Evangelho e pelo dom do Espírito Santo, para compreender o chamado de Deus nas várias circunstâncias da vida que se colocam diante dele, cultivar as qualidades humanas necessárias para construir uma personalidade equilibrada rumo à maturidade humana e cristã, que se manifesta numa profunda harmonia da pessoa, da capacidade de doar-se, de uma consciência de suas responsabilidades na comunidade civil e eclesial, do verdadeiro testemunho de fé em todos os momentos da vida, nas dimensões familiar, profissional, social e política. Tudo isso pede do iniciando ou formando abertura ao amor pela verdade, à lealdade, ao amor pelos outros, à fidelidade à palavra, à coerência, ao equilíbrio de julgamento e de comportamento, à capacidade de relacionamento, aspectos importantíssimos para todos, mas, de modo especial, para quem quer fazer parte da família franciscana. 5. Responsáveis pela formação. Considerando as orientações da CCGG da OFS, as responsáveis pela formação procurem despertar o envolvimento do iniciando ou formando estimulando o seu interesse pessoal para não reduzir a formação a um mero e simples repasse de conteúdo, mas para desenvolver a responsabilidade do seu processo formativo. Para isso, recomenda-se aos responsáveis pela formação a cuidadosa atenção em auxiliar no discernimento da ação do Espírito Santo, na vida do iniciando ou formando que é um ou uma vocacionado, que sejam fiéis à regra, às constituições gerais, às diretrizes dos organismos de nível superior da ordem e eclesiais, sendo testemunhas e exemplos de vida, preparados e idôneos. As responsáveis devem ser pessoas capazes de apoiar sem dominar, de colocar as condições para que o candidato possa discernir sua vocação e de desenvolver atividades práticas e de acompanhar a caminhada formativa do candidato. 5.1 O candidato é o primeiro responsável por sua formação contínua na sua relação com Deus, com os membros da ordem franciscana secular e na sua missão social e eclesial. 5.2 A fraternidade. A fraternidade, com seu estilo de vida comunitária intensa, profundamente eclesial, dinamicamente missionária, é chamada a ajudar os irmãos neste caminho com o acolhimento, a oração e o exemplo. Com essa finalidade, a fraternidade deve ser uma escola de vida para poder desenvolver a vocação franciscana, o senso eclesial e animar a vida apostólica de seus membros, a fim de que se tornem franciscanos e franciscanas seculares autênticos. Para favorecer tal estilo de vida é recomendado, também, o cuidado do local onde se realiza o encontro fraterno. 5.3 O conselho com o ministro. O conselho é o animador e guia da fraternidade pelo qual o ministro é o primeiro responsável.
Em vista disso, o Conselho e o ministro deverão estabelecer o programa formativo em conformidade com as diretrizes superiores, buscando atualização contínua e favorecendo a formação integral de todos os irmãos e irmãs, de apoiar o coordenador ou mestre de formação em seu trabalho para poder avaliar a caminhada do candidato e aceitá-lo ou não para ser admitido a OFS ou fazer a profissão definitiva ou compromisso de vida evangélica e comprometer-se com a criação da equipe de formação, dando apoio ao coordenador ou mestre de formação. 5.4 O assistente espiritual. O assistente espiritual é um sinal concreto de comunhão e de corresponsabilidade da Ordem Primeira, OFM, OFM-CAP, OFM-COM, da Terceira Ordem Regular, TOR, institutos e congregações franciscanas. Para com a OFS, confira regra da OFS 26, CCGG 90,1. Na fraternidade, exerce seu serviço como irmão, em São Francisco, que se dispõe a caminhar lado a lado, numa verdadeira comunhão vital, recíproca, confira EAEP 1,2. O assistente espiritual partilha o mesmo ideal e participa, embora de forma diversa, do mesmo carisma e missão de Francisco. Desse modo, vive e agiliza comunhão vital e recíproca entre todos os seguidores de São Francisco, na certeza de que, por força própria de nosso carisma, todos somos irmãos. Confira MT 23, 8, CCGG 89,3. Revela Cristo, que salva e, por meio de seu ministério, transmite a todos a graça de Cristo, a fim de que possam realizar o sacerdócio comum próprio de todos os batizados. Confira DOC 105 da CNBB 110, pois em Cristo, único sacerdote, se expressa o dom da totalidade e da igualdade. Todos na Igreja são iguais na graça de Deus. O assistente espiritual, assim, favorece a comunhão com a Igreja, garantindo a integridade fraterna e uma coerência na fé. Confira CCGG 85,2, VAEP 2,23. É a atribuição principal do assistente espiritual comunicar a espiritualidade franciscana e cooperar na formação inicial e permanente dos irmãos, confira CCGG 90,1. Em comunhão e corresponsabilidade, compartilha o mesmo ideal, participa do mesmo carisma e da idêntica missão de Francisco, vivendo e ajudando a construir uma comunhão vital e recíproca. Confira CCGG 89,3, garantindo a integridade da fé e a disciplina eclesial. Confira CCGG 85,2, CDC 305. 5.5 O coordenador ou mestre de formação. Nota: a nomenclatura mestre de formação deve ser utilizada em nível local, conforme orientam as Constituições Gerais da OFS. Confira CCGG 37,2. Já nos níveis regional e nacional, a OFS do Brasil utiliza o termo coordenador de formação, conforme consta no Estatuto Nacional. Confira art.14, incisos 2 e 3. O coordenador ou mestre de formação deverá, confira CCGG 52,3, estar aberto e disponível para aprender e partilhar as temáticas a serem refletidas na fraternidade, promovendo espaços de diálogo e troca de experiências, ter consciência de sua função, deixando-se conduzir pelo Espírito de Deus com responsabilidade e compromisso, ter presente o carisma franciscano, buscando interpretá-lo à luz dos sinais dos tempos e das novas exigências eclesiais e sociais, sentir-se sempre como representante da fraternidade junto aos irmãos, facilitar a inserção, plena e alegre, de candidatos na fraternidade, manter contato pessoal com cada irmão da fraternidade para compartilhar suas experiências e motivações,
Saber encontrar modos e tempos oportunos para a correção fraterna. Primar pela vida e fidelidade coerentes com o carisma franciscano, dando testemunho de amor à vocação e vida de oração. Estar disposto a cuidar dos relacionamentos pessoais com as irmãos, com o assistente espiritual e com as outros, responsáveis, sendo alegre, acolhedor, entusiasta, otimista e empático, como convém a um ou uma franciscano. 5.5.1 Funções do mestre, e do coordenador, de formação. Na fraternidade local, mestre, de formação. A formação estará sob a responsabilidade de um ou uma mestre, de formação, que será eleito, dentre os professos, definitivos, da fraternidade. Confira. Estatuto Nacional art. 14 e b. A quem caberá desempenhar, com a ajuda dos outros membros do Conselho, as atividades formativas da fraternidade. A formação dos iniciandos, e dos professos, temporários, e definitivos, poderá ser conduzida pelo mestre, de formação com apoio dos irmãos, da fraternidade. Contudo, a dos formandos, estará sob a responsabilidade do mestre, de formação. Confira Estatuto Nacional da OFS do Brasil, art. 14 e b. Juntamente com o Conselho, deverá formar uma equipe local de formação, para coordenar todas as atividades formativas da fraternidade. Essa equipe deve ser formada por membros eleitos e ou indicados por esse Conselho, de acordo com os estatutos próprios, se houver, ou de nível superior. A formação integrada abrange todas as atividades formativas solicitadas pela regra e constituições gerais, destacando-se a formação inicial, tempo de iniciação e tempo de formação, a formação permanente e os serviços de promoção vocacional, PIC, justiça, paz e integridade da criação, comunicação, animação fraterna para a Jufra e SEI, serviço aos enfermos e idosos. As atribuições relativas a essas atividades devem ser distribuídas aos membros da equipe de formação local, mediante um planejamento anual elaborado conjuntamente, Conselho e equipe de formação integrada, de modo que, no início do ano subsequente, o mestre, de formação e os responsáveis pelos serviços tenham seu programa de trabalho organizado para colocá-lo em prática. A equipe de formação local deve ser composta, além dos serviços citados, pelo secretário de formação local da Jufra. Adote-se uma pedagogia de estilo franciscano e correspondente à mentalidade do ambiente. Confira. CCGG 40,4. É essencial que o encontro formativo ofereça um ambiente propício e momentos favoráveis para o amadurecimento da fé, tanto no que se refere ao conhecimento teórico sobre o carisma quanto na espiritualidade franciscana, o que é ainda mais importante. Que cada encontro seja uma oportunidade concreta de enamoramento por Francisco e Clara de Assis, assim como por tudo o que eles abraçaram. Que, a partir dos encontros, cada um possa tornar-se mais próximo um do outro, de Deus e do carisma, sempre buscando aproximar-se e fundir-se à fraternidade. Na fraternidade local, o mestre, de formação deve participar das reuniões do conselho local, participar da escolha dos membros, quando forem indicados, e coordenar a equipe de formação local, providenciar material e orientar seu uso na formação, sendo responsável por fazer chegar aos irmãos, o que for produzido nos níveis regional, nacional e ou internacional, coordenar, com a ajuda dos outros membros do Conselho, as atividades formativas da fraternidade. Confira CCGG 52,3. Promover reuniões periódicas para o planejamento, organizando o calendário de encontros formativos, os responsáveis por eles e suas respectivas temáticas, bem como avaliação de todas as atividades formativas realizadas.
Organizar reuniões e encontros para a equipe de formação local, visando seu aperfeiçoamento. Procurar identificar as necessidades formativas de cada candidato, e criar meios que atendam às especificidades destes irmãos e irmãs. Incentivar a formação por meio da leitura das fontes franciscanas e clarianas, documentos da Igreja e outros. Instruir e animar as iniciandos, no tempo de iniciação. Formandos, no tempo de formação. Confira CCGG 52,3b. E professos, temporários, e definitivos, informar o Conselho da Fraternidade, antes da profissão definitiva, sobre a idoneidade do candidato para empenhar-se a viver, segundo a regra. Frei Almir Guimarães, OFM, afirma que o Espírito Santo provê a Igreja de pessoas carismáticas que possam responder criativa e evangelicamente às urgências dos tempos e lugares, de modo particular o que se convencionou de designar de sinais dos tempos. Francisco de Assis escutou o chamado do crucifixo de São Damião. Francisco, não vês que a minha casa está em ruínas? Vai, pois, e restaura-a para mim. E o ouvinte obedece de coração e vontade boa. As mãos imediatamente põem-se a reconstruir. Com muito boa vontade o farei, Senhor. Frei David Azevedo, OFM de Portugal, no livro São Francisco, Fé e Vida, nos questiona: qual razão de ser da ordem franciscana em nosso tempo? Não basta apenas nos deter no que se passou em Assis de 1182 a 1226 em torno de um cidadão chamado Francisco. É um problema atual, ou seja, trata-se de saber como deve ser hoje o teor de vida dos franciscanos. E nesta linha de atualidade, nossa atual e renovada regra, aprovada pelo Papa Paulo VI, em 1978, adapta a ordem franciscana secular às exigências e expectativas da Santa Igreja nestes tempos de acentuadas mudanças. Nela se vê que a regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo o exemplo de São Francisco de Assis, passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho, de modo que pela forma de vida e missão na Igreja os irmãos e irmãs tornem-se testemunhas e instrumentos da sua missão entre os homens, anunciando Cristo pela vida e pela palavra. Passar do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho é, e sempre será, atual. E sempre será atual. Também, anunciar a Cristo pela vida e pela palavra. E como fazer isto? O Papa Francisco, em sua mensagem aos participantes do capítulo geral da Ordem Franciscana Secular, realizado em 15 de novembro de 2021, assim nos conclama: exorto-vos a abraçar o Evangelho como se abraçasseis Jesus, que o Evangelho, isto é o próprio Jesus, plasme a vossa vida. Assim, assumireis a pobreza, a minoridade e a simplicidade como vossos sinais distintivos perante todos. Com esta vossa identidade franciscana e secular, fazeis parte da Igreja em saída. O vosso lugar preferido é estar no meio do povo, e ali, como leigos, celibatários ou casados, sacerdotes e bispos, cada qual segundo a própria vocação específica, dar testemunho de Jesus mediante uma vida simples, sem pretensões, sempre felizes de seguir Cristo pobre e crucificado, como fizeram São Francisco e muitos homens e mulheres da vossa ordem. Encorajo também vós a ir às periferias existenciais de hoje, e ali fazer ressoar a palavra do Evangelho. Não vos esqueçais dos pobres, que são a carne de Cristo. A eles sois chamados a anunciar a boa nova. Confira. LC 4,18, como fez, entre outros, Santa Isabel da Hungria, vossa padroeira. E, na carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, no capítulo 6, Diálogo e Amizade Social, Papa Francisco nos dá algumas pistas importantes que podem contribuir para a construção de OFS, de uma fraternidade. Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contato. Tudo isto se resume no verbo a dialogar. Para nos encontrar e ajudar mutuamente, precisamos de dialogar.
O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como possível que contenha convicções ou interesses legítimos. A partir da própria identidade, o outro tem algo para dar, e é desejável que aprofunde e exponha sua posição para que o debate público seja ainda mais completo. Sem dúvida, quando uma pessoa ou um grupo é coerente com o que pensa, adere firmemente a valores e convicções e desenvolve um pensamento, isto irá de uma maneira ou outra beneficiar a sociedade, mas só se verifica realmente na medida em que o referido desenvolvimento se realizar em diálogo